E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Brizolim, eu faço parte do grupo de computação competitiva do Cefet-MG e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o problema de distâncias de Manhattan máximas do CSS. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a definição da distância de Manhattan na matemática, ler o enunciado do problema, mostrar para vocês o modelo de solução que eu criei, fazer o algoritmo aqui ao vivo junto com vocês e no final eu vou gravar submetendo o código que a gente fizer. O que é a distância de Manhattan? A distância euclidiana matemática é a mais comum, que a distância euclidiana entre dois pontos é simplesmente você traçar uma reta que liga os dois pontos, como mostra a figura aqui da esquerda. Já a distância de Manhattan é a distância entre dois pontos, porém andando apenas na vertical e na horizontal. E a gente tem a fórmula para a distância de Manhattan. A distância de Manhattan de dois pontos é igual ao módulo de x1 menos x2 mais o módulo de y1 menos y2. Agora eu vou ler o enunciado do problema. Distâncias de Manhattan máximas. Um conjunto começa vazio e em seguida n pontos são adicionados a ele. Após cada adição, calcule a distância de Manhattan máxima entre dois pontos do conjunto. Entrada. A primeira linha contém um inteiro n, o número de pontos. As próximas n linhas descrevem os pontos. Cada linha contém dois inteiros x e y. Você pode assumir que cada ponto é distinto. Saída. Após cada adição, imprima a distância máxima. Tem as restrições, n tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2 vezes 10 elevado a 5, e x e y tem que ser maior ou igual a menos 10 elevado a 9 e menor ou igual a 10 elevado a 9. Aqui tem um exemplo de entrada e a saída correspondente, então se você botar 5, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 4, 5, a saída tem que ser essa aqui. E agora eu vou apresentar para vocês o modelo de solução que eu criei para esse problema. Então, esse problema basicamente, você vai botar quantos números, quantos pontos você vai colocar, e após cada ponto que você escrever, o programa tem que imprimir a máxima distância de Manhattan entre dois pontos qualquer. É basicamente apenas isso. Agora eu vou mostrar o modelo de solução que eu criei. O primeiro passo é você pensar que não dá para simplesmente, a cada vez que você colocar um ponto no conjunto, você comparar ele com todos os outros existentes para calcular a nova distância, porque isso criaria um algoritmo muito pesado que precisaria de muita memória e não seria eficiente para a resolução desse problema. Então, para resolver esse problema, eu pensei numa técnica que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente tem conhecimento que a distância de Manhattan é x1 menos x2, módulo de x1 menos x2, mais módulo de y1 menos y2. E isso é igual ao valor máximo entre P1 módulo de P1 menos P2 e módulo de Q1 menos Q2, com P valendo x mais y e Q igual a x menos y. Agora eu vou provar por que isso é válido e vou mostrar por que isso vai ajudar muito na resolução desse problema. Porque desse jeito, que eu tenho que a distância de Manhattan é igual ao máximo entre aqueles dois valores, vocês vão ver que eu vou poder guardar apenas os extremos, os pontos mais extremos, para fazer o cálculo. Então, os que não são extremos, eles já não vão ser a distância máxima, então eu não vou precisar guardar ele. Então, só guardando os pontos mais extremos, eu vou conseguir imprimir o valor correto. Primeiro passo, eu vou provar que essa equação é verdadeira. Vamos lá, sejam A igual a x1 menos x2 e B igual a y1 menos y2, então a gente quer provar que módulo de A mais módulo de B é igual ao máximo de módulo de A mais B e módulo de A menos B, que é justamente o que a gente tem aqui em cima. Aqui está diferente, aqui é um menos e aqui está um mais, mas vocês vão ver mais para frente porque que isso aconteceu. Se a gente provar isso aqui, a gente vai ter provado isso daqui. Se a gente eleva os dois lados da equação ao quadrado, a gente vai ter que módulo de A mais módulo de B ao quadrado, a gente vai obter A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes módulo de AB.
E se a gente pegar os candidatos do lado direito e elevar ao quadrado, a gente vai obter a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado e no a menos b ao quadrado, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que são os produtos notáveis. Então a gente vai ter que o máximo de a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado vai ser igual ao máximo de a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado ou a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é justamente o que a gente encontrou aqui em cima. No interior do max, as duas expressões diferem apenas no sinal do termo 2ab, portanto o maior dos dois é. Então se a gente olhar essa fórmula aqui, os dois têm a ao quadrado mais b ao quadrado. A diferença é que um é mais 2ab e que o outro é menos 2ab. Então, o maior vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais o valor máximo que tiver em 2ab ou menos 2ab, dependendo do sinal que a e b vão ter. Mas o valor máximo de 2ab e de menos 2ab vai ser igual a 2 vezes módulo de ab. Então, dependendo se os dois forem positivos, o maior valor vai ser 2ab. Se os dois forem negativo, é 2ab também. Mas se um for positivo e outro negativo, o valor máximo vai dar menos 2ab. Por isso que o valor máximo entre esses dois vai ser igual a 2 vezes o módulo de ab. E é por isso também que o valor máximo entre a mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes módulo de ab, que é igual ao valor que a gente encontrou para o lado, elevando o lado esquerdo da equação ao quadrado. A gente encontrou que módulo de a mais módulo de b ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes módulo de ab. Se a gente tirar a raiz dos dois lados da igualdade, não muda o valor, então a gente vai encontrar que módulo de A mais módulo de B é igual ao valor máximo de módulo de A mais B ou módulo de A menos B. Então a gente conseguiu provar isso. Só que a gente definiu lá no início que A era igual a x1 menos x2 e que B era igual a y1 menos y2. Então, se a gente expandir, a gente vai ter que A mais B é igual a x1 menos x2 mais y1 menos y2, que é igual a x1 mais y1 menos x2 mais y2, que é igual a P1 menos P2, que lá no início também a gente definiu que P1, que o valor de P1 de P era x mais y, era x mais y. Então, aqui a gente tem o valor P1 e aqui a gente tem o P2. E se a gente substituir aqui o A menos B, a gente vai encontrar x1 menos x2 menos y1 menos y2, que é igual a x1 menos y1 menos x2 menos y2, que é justamente Q1 menos Q2, porque a gente definiu lá no início que o Q ia ser igual a x menos y. Então aqui a gente tem o Q1 e aqui a gente tem o Q2. Então se a gente substituir na igualdade que a gente provou, que é essa daqui, a distância de Manhattan, vai ser igual ao máximo entre módulo de P1 menos P2 e módulo de Q1 menos Q2. A gente quer calcular a distância máxima de Manhattan entre os pontos que a gente tem no nosso conjunto. É justamente isso aqui, a distância máxima entre as distâncias de Manhattan. Pelo que a gente provou, a gente vai ter então que a gente vai encontrar o valor máximo da distância de Manhattan. E a gente mostrou que a distância de Manhattan é o valor máximo entre módulo de P1 menos PJ aqui e QI menos QJ. A gente pode passar o max para dentro do parênteses. Então a gente vai ter que o valor máximo disso daqui vai ser igual ao valor máximo entre o valor máximo de módulo de PI menos PJ e o valor máximo do módulo de QI menos QJ. E o que é o valor máximo de PI menos PJ? O valor máximo de módulo de PI menos PJ vai ser quando o valor de PI for máximo e como a gente está subtraindo, quando o valor de PJ for mínimo. Então a gente vai ter que o máximo entre módulo de PI menos PJ é igual a máximo valor de PI menos o mínimo valor de PI. Isso também vale para o QI
para essa parte da igualdade. Então, o máximo valor entre módulo de QI menos QJ vai ser o máximo valor para QI e o mínimo valor para QJ. Então, a gente conclui que o quê? A distância máxima de Manhattan entre todos os pontos do nosso conjunto vai ser simplesmente o valor máximo de P menos o valor de P mínimo ou o valor máximo de Q menos o valor de Q mínimo. Vai ser o maior valor entre esses dois aqui. E por que que isso vai ser útil no nosso programa? Então, para cada entrada do nosso programa, basta a gente guardar 4 valores. O P, o menor P, o maior P, o menor Q e o maior Q. Se a cada entrada a gente apenas guardar esses 4 valores e para a saída usar essa fórmula aqui, a gente não precisa comparar todos os pontos com todos os pontos. Guardando apenas 4, perdão, guardando apenas 4 valores, a gente já vai conseguir imprimir a resposta correta. Agora eu vou abrir aqui a minha ideia para fazer o código aqui junto com vocês. Bem, agora eu estou aqui na ideia para fazer o código aqui ao vivo junto com vocês. Primeira coisa, a gente inclui a biblioteca bits, que é uma biblioteca que já inclui muitas outras dentro dela, então é muito útil no contexto da programação competitiva, porque você não tem que ficar dando muitos includes, né? Só com ela você já inclui um tanto de biblioteca. Use namespace std para não ter que ficar digitando std, dois pontos, antes de toda a função da biblioteca padrão. Int main, return 0. A primeira coisa do nosso problema é ler o inteiro n, que vai falar quantas linhas vão ter na nossa entrada, quantos pontos a gente vai adicionar no conjunto, né? Então a gente int n sem n. Sem n. Beleza, aqui eu li quantos pontos vão ser. Eu posso fazer aqui agora é criar aquelas variáveis que vão guardar justamente o máximo e o mínimo de P e o máximo e o mínimo de Q. Então eu vou usar long para não correr risco da variável ser estourada, como o P e Q podem ter valores grandes. Então long min P e max P. Eu vou atribuir essas variáveis valores para o valor mínimo. Eu vou atribuir um valor máximo. Por quê? Porque após a primeira linha de entrada que eu colocar, na área da comparação, já vai ser substituído logo no primeiro valor, entendeu? E aqui no maxp, pela mesma lógica, eu vou colocar o valor mínimo, que aí quando eu comparar na primeira vez que entrar no problema, já vai trocar. Aqui eu copio e faço a mesma coisa para o valor de Q. Aqui, Q e Q. Agora eu tenho que ler as N linhas da entrada que vão descrever os pontos, né? Então, enquanto for menor que N. Aqui dentro eu tenho que ler um ponto. Então, são dois valores, x e y. Eu leio esses dois valores. Pronto. O que eu faço com esses valores após ter lido eles? Eu crio a variável p e q, né? Que a gente atribuiu para p. Que p ia ser igual a x mais y. E q ia ser igual a x menos y. Pronto. Depois que eu coloquei o ponto e calculei o valor de p e q para o ponto, eu tenho que comparar para ver se vai trocar com os valores de mínimo e máximo que a gente já tinha guardado. Então, P, se P for menor que o valor mínimo de P que a gente tem guardado, o valor mínimo de P passa a valer o valor de P. Se P for maior que o max P, que é o máximo valor de P, então o máximo valor de P passa a valer P. Mesma coisa para o Q. Se Q for menor que o min Q é igual a Q. E se Q for maior que max Q, max Q passa a valer Q.
O que eu tenho que fazer agora é que eu já verifiquei se vai substituir ou não as variáveis que a gente já tinha guardado. Imprimir a resposta, porque para cada ponto a gente tem que a gente insere, a gente imprime uma resposta. Então a resposta, long long também. Esqueci de pôr long long aqui, porque pode ocorrer erro de estourar a variável, então é melhor usar long long. Como x e y podem ter valores grandes. Long long res, que vai guardar a resposta, é igual ao valor máximo entre o módulo ABS de max p menos min p ou o módulo de max q menos min q, que é justamente a fórmula que a gente achou no nosso modelo de solução. E agora a gente imprime a resposta. Quebra uma linha. Prontinho. O programa é bem pequeno, se for olhar aqui deu 30 linhas, é bem simples. O mais difícil mesmo é entender a dedução da fórmula, entender por que a distância de Manhattan gira esses valores usando P e Q, por que isso simplifica o problema. Mas depois você entende, o código é bem simples, bem tranquilo. Vou compilar agora aqui o programa. Agora eu vou testar das entradas que o enunciado deu pra gente para ver se a saída está correspondendo. Então a gente vai olhar aqui, entradas 5, 1, a gente vai 5, 1, imprimiu 0, igualzinho a saída que a gente esperava, 3, 2, 3, 2, 3, igualzinho ao que a gente esperava, 2, 4 e 2, 1, os dois é para imprimir 4, então 2, 4, 2, 1, exatamente como esperado. Por último, 4, 5 tem que imprimir 7, 4, 5, imprimiu 7. Agora eu vou gravar aqui submetendo na plataforma para mostrar que esse código está funcionando direitinho. Agora eu estou aqui na plataforma do CSS para mostrar que o código está funcionando direito. Eu vou gravar submetendo o problema. Então dentro do problema você vem em Submit, clica em escolher arquivo, escolher o arquivo que a gente acabou de fazer, C++, Submit. Pronto, deu como aceito. Então o nosso código está funcionando direitinho para a resolução desse problema. Aqui está o link do problema para quem quiser testar e submeter sua solução. E essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender o código, o meu modelo de solução. E qualquer coisa que vocês não entenderam, deixa nos comentários suas perguntas que a gente vai estar respondendo. Se tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários também, alguma ideia de vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do GCC para ajudar o nosso projeto, muito importante. Se você puder também, siga a gente no Instagram, que vai ajudar muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.